Olá, minhas queridas e meus queridos. E no gabaritando deste do próximo vídeo, faremos uma análise dos principais modelos de questões envolvendo geometria plana, que é um tema de peso no Enem. A sua recorrência gira em torno de 4 a 5 questões todos os anos. Antes de iniciar as análises, poderia realizar aqui um resumo dos principais tópicos de geometria plana, mas prefiro fazê-lo durante as resoluções, pois acho assim mais dinâmico e apropriado para esta reta final. E vamos ao nosso primeiro exemplo. Um forro retangular de tecido traz em sua etiqueta a informação de que encolherá após a primeira lavagem, mantendo, entretanto, seu formato. A figura a seguir mostra as medidas originais do forro e o tamanho do encolhimento x no comprimento e y na largura. A expressão algébrica que representa a área do forro após ser lavado é essa expressão aqui que não iremos usá-la. Nessas condições, a área perdida do forro após a primeira lavagem será expressa por qual alternativa? Então, as dimensões do retângulo antes da primeira lavagem era 3 por 5. Como houve encolhimento, esse 3 passou a ser 3 menos y. E o que era 5 passou a ser 5 menos x. Mas a gente quer saber aí agora qual é a área perdida, né? A área que foi encolhida. Então, basta calcular aqui, ó, essa área aqui desse retângulo e calcular a área deste outro retângulo. Tá beleza? Então, vamos calcular. No caso, esse retângulo em vermelho, ele tem comprimento 5 e altura y, né? Então, vai ser o quê? 5y. A área do retângulo em azul vai ter aqui, ó, a base é x e a altura é 3, então vai ser 3x. Agora, preste atenção. Esse retângulo aqui, ó, x vezes y, né? Ele foi contado 2 vezes, tanto para o retângulo vermelho como para o retângulo azul. Ele tem que aparecer apenas uma vez e não 2. Então, vamos descontar, então, né, a sua área. X vezes y. E esta expressão aqui está na alternativa E. Questão muito tranquila. Então, vamos aqui a uma questãozinha bem interessante envolvendo porcentagem e área de um retângulo. Veja bem, o jornal de certa cidade publicou em uma página inteira a seguinte divulgação de seu caderno de classificados. Para que a propaganda seja fidedigna à porcentagem da área que aparece na divulgação, a medida do lado do retângulo que representa 4% deve ser de aproximadamente igual a quanto? Então, vejam bem, temos aqui a página inteira, né, desse jornal, e aqui temos, ó, essa parte aí em destaque representa 96% de toda a página. E esse retângulozinho aqui em branco tem que representar, então, consequentemente, 4%. Então, precisamos saber aqui qual é o valor de x para que a área deste retângulo em branco seja exatamente 4% de toda a área dessa página. Então, vamos calcular o seguinte: 4% da área da página. Então, aqui já está a porcentagem. E qual é a área da página inteira? É só multiplicar 400 por 260, é a área de um retângulo. Então, 400 vezes 260. Então, esse valor aqui já representa a área do retângulo em branco. Mas vamos realizar simplificações. Então, cortamos aqui 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima. Então, ficamos com 4 vezes 4, 16 vezes 260 milímetros quadrados. Não vamos multiplicar porque iremos realizar a simplificação, tá beleza? Então, isso aqui representa o quê? A área do retângulo em branco, tá beleza? Só que olhando aqui para a figura, observamos que as suas dimensões valem 26 e x. Então, a área desse retângulo vai ser dada pelo produto 26x. Então, temos que agora que igualar 26x, que representa a área do retângulo, que sabemos ser igual a 16 vezes 260. Então, simplificando aqui, ó, 26 dividido por 26 dá 1, e 260 dividido por 26 dá 10. Então, 1x, ou simplesmente x, é igual a 16 vezes 10, e isso vai dar 160 milímetros, e essa resposta está aqui na letra D. Vamos aqui para uma questão envolvendo vazão, área de trapézio, velocidade da água, um monte de grandeza.
A vazão do rio Tietê, em São Paulo, constitui preocupação constante nos períodos chuvosos. Em alguns trechos, são construídas canaletas para controlar o fluxo de água. Uma dessas canaletas, cujo corte vertical determina a forma de um trapézio isósceles, tem as medidas especificadas na figura 1. Então, temos aqui o trapézio. Neste caso, a vazão da água é de 1.050 metros cúbicos por segundo. O cálculo da vazão Q em metros cúbicos por segundo envolve o produto da área A do setor transversal, por onde passa a água, em metros quadrados, pela velocidade da água no local, representada por V, em metros por segundo. Então, temos aqui a seguinte fórmula para se calcular a vazão. A vazão Q é dada pelo produto da área do corte transversal pela velocidade da água. Planeja-se uma reforma na canaleta com as dimensões especificadas na figura 2. Então, essa canaleta vai propiciar uma passagem maior, um fluxo maior de água. Na suposição de que a velocidade da água não se alterará, qual a vazão esperada para depois da reforma na canaleta? Então, que informação importante. A velocidade da água vai ser a mesma. Então, vamos dividir aqui essa questão em duas partes, né? Vamos analisar aqui o que se passa na canaleta 1 e o que se passa na canaleta 2. Então, vamos direto aqui à canaleta 2, que é onde tem a pergunta do problema, que é a vazão da água através dela. Então, a fórmula da vazão é vazão Q é igual à área do corte transversal vezes a velocidade da água. Só que aqui é o seguinte, nós não temos a área do trapézio, mas a gente pode encontrar a área desse trapézio, e nós não temos a velocidade da água. Essa velocidade da água a gente vai encontrar através da canaleta 1. Então, vamos para a canaleta 1 e aqui temos o seguinte, vou reescrever aqui a fórmula da vazão da água e vamos ter que calcular aqui, antes, a área deste trapézio. Observe que aqui é um trapézio cuja base maior é 30, a base menor é 20 e a altura é 2,5. Como é que se calcula a área de um trapézio? Base maior mais base menor, no caso 20 mais 30 dá 50, vezes a altura, que é 2,5, dividido por 2. Esse 2 aqui do denominador sempre vai ter, é da fórmula. Aí nós temos que 50 dividido por 2 dá 25. Então, fica 25 vezes 2,5 metros quadrados. Eu não vou realizar essa multiplicação aqui, porque certamente iremos realizar simplificações lá na frente. Então, a vazão da água na canaleta 1 sabemos que vale 1.050 metros cúbicos por segundo. Então, vamos ter 1.050 é igual à área que acabamos de encontrar, 25 vezes 2,5, vezes a velocidade da água. Então, essa velocidade V vai ser igual a 1.050 dividido por 25 vezes 2,5. E aqui agora vamos realizar umas continhas de cabeça, não é? Quanto é 1.050 dividido por 25? Olha bem, 1.000 dividido por 25 dá 40. Acho que fica fácil saber que é 40. Só que aí é 1.050. 50 dividido por 25 dá 2. Então vai ficar 40 mais 2, que dá 42 dividido por 2,5. Então, essa aqui é a velocidade da água que vai se manter também para a canaleta 2. Então, agora vamos voltar para a canaleta 2 e agora vamos encontrar a vazão através dela. Mas antes, vamos encontrar aqui a área deste trapézio, que vai ser mais fácil ainda. Neste trapézio aqui, a base maior é 49 e a base menor é 41. 49 mais 41 dá 90. Vezes a altura, que é 2, dividido pelo 2 da fórmula, que aí simplificando vai ficar então 90 metros quadrados, não preciso nem escrever o resto. Então agora temos a vazão na canaleta 2 vai ser igual à área do corte transversal dela, que é 90, vezes a velocidade que encontramos aqui, que deu quanto? 42 dividido por 2,5. E aqui vamos realizar mais uma continha aqui de cabeça, 90 dividido por 2,5 é o mesmo que 900 dividido por 25. 100 dividido por 25 dá 4. Só que aí é 900, que é 9 vezes o 100. Então a resposta vai ser 9 vezes 4, que vai dar 36. Vezes o 42 que sobrou aqui, né? E isso vai dar, realizando essa multiplicação,
1.512 metros cúbicos por segundo, e essa resposta está aqui na letra D, de 10 bugadas mais uma questão. Vamos aqui agora para uma das questões mais fáceis, se não, para mim, foi a mais fácil de geometria plana de toda a história do Enem. Porque é uma questão que envolve apenas conceitos, definições, não envolve aqui cálculo, não envolve nada. Então, vejam bem, pela leitura, temos que essa medida aqui, ó, é igual a essa. Aí teremos aqui este triângulo, com essas medidas iguais, e esse ângulo aqui igual a 170 graus. E aí está perguntando qual é o tipo de triângulo. Os triângulos são classificados do ponto de vista dos seus ângulos internos e também do ponto de vista dos seus lados. Do ponto de vista dos seus ângulos internos, eles podem ser acutângulo, vem agora aqui um monte de palavra feia. Acutângulo quando todos os três ângulos são agudos, menores do que 90, que não é o caso aí, porque aqui tem um ângulo de 170 graus. Retângulo, quando tem um ângulo de 90 graus, que também aqui não é o caso. E obtusângulo, quando um dos ângulos é maior do que 90 graus, que é o caso aqui, que esse ângulo aqui é maior do que 90 graus. Então, já sabemos que ele é obtusângulo. Agora, vamos à classificação quanto aos lados. Os triângulos podem ser equilátero, quando os três lados são iguais, têm a mesma medida, equilátero. Temos aqui também o escaleno, quando os três lados são diferentes. Então, não é nem equilátero, porque os três lados não são iguais, e nem escaleno, porque nós temos esses dois lados iguais. Esse triângulo aí será, então, isósceles. E quando é que o triângulo é isósceles? Quando dois lados são iguais e o terceiro diferente, que é o caso aqui da figura. Então, a classificação desse triângulo é obtusângulo, porque tem um ângulo maior do que 90 graus, e isósceles, porque tem dois lados de mesma medida. Então, com certeza, é a letra E. Vamos para mais uma questãozinha de geometria plana. Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos retângulos isósceles, como mostra a figura. Um artesão confecciona um quebra-cabeça como descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles cujos catetos medem 2 centímetros. Então, o menor triângulo retângulo isósceles é esse daqui, cujos catetos medem 2 centímetros. Sabemos que um triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus, né? Então, aqui, por exemplo, aqui, ó, temos esse ângulo de 90 graus. E é isósceles porque os dois lados têm dois lados iguais. No caso aí, os dois catetos são iguais. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado cuja medida do lado em centímetro vale quanto? Então, a gente precisa calcular aqui, ó, o lado desse quadrado final, ó. Tá beleza? Para isso, a gente precisa encontrar a medida do menor pedaço, que já encontramos, vale 2, desse segundo pedaço aqui e também desse último pedaço. Então, para isso, vamos aplicar Teorema de Pitágoras ou simplesmente ir direto para a fórmula da diagonal de um quadrado. Vamos então aqui revisar. Aqui temos um quadrado e aqui a sua diagonal. Então, aqui um quadrado de lado L e aqui a sua diagonal. Aplicando o Teorema de Pitágoras, chegaríamos à conclusão que essa diagonal é dada simplesmente pegando o lado desse quadrado e multiplicando pela raiz quadrada de 2. E observem aqui nesse primeiro triângulo retângulo, né, esse menorzinho, ó, a hipotenusa é como se fosse a diagonal desse quadrado. Então, para a gente ganhar tempo, vou chamar aqui de x e vamos encontrar o valor desse x. Então, o x aí no caso vai ser L raiz de 2. O L é o lado 2 centímetros e o raiz de 2 é da fórmula. Então, já temos o valor do x. Eu vou apagar aqui esse valor de x e vou colocar o seu valor, que é 2 raiz de 2. E aqui também, como os catetos são iguais, né? 2 raiz de 2. Agora vamos analisar esse segundo triângulo retângulo. E agora a gente vai encontrar a sua hipotenusa, que pela mesma forma anterior, eu posso olhar para essa hipotenusa como uma diagonal de um quadrado de lado 2 raiz de 2.
Então, vou chamar aqui agora de Y, né? Só para dar nomes a essa diagonal ou a essa hipotenusa desse triângulo retângulo, tanto faz, como L raiz de 2. O L agora é 2 raiz de 2 vezes o raiz de 2 da fórmula. Então, aqui nós temos 2 vezes raiz de 2 vezes a raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. Corta o índice com o expoente, o 2 sai do radical, 2 vezes 2, 4. Então, esse y, na verdade, ele vale aqui, ó, 4. Se aqui vale 4, aqui também vale 4. Tá beleza? Porque o triângulo ele é isósceles. E aí, para quem tem um pouco de experiência com problemas desse tipo, já perceberia que as medidas desses catetos formam uma progressão geométrica. Observe que do 2 para o 4, o 2 foi multiplicado por 2. 2 vezes 2, 4. E para encontrar o próximo cateto, é só pegar o 4 e multiplicar por 2, que aí encontraríamos 8. E aí já teríamos a resposta. Só basta somar 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 14. E a resposta estaria na letra A. Mas quem tem dificuldade em imaginar que isso aí são os termos de um APG, aí faria novamente o processo que foi feito anteriormente até chegar à conclusão que esse lado aqui também tem medida 8. Chegaria do mesmo jeito, só gastariam alguns instantes preciosos. Mas a resposta seria encontrada de maneira segura, da mesma forma. Então vamos aqui para uma questãozinha bem interessante de geometria plana, que envolve porcentagem também. A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira. Para cada metro medido na horizontal, mede-se x centímetros na vertical. Disse, nesse caso, que a rampa tem inclinação de x%, como no exemplo da figura. Então aqui, ó, nessa rampinha, temos o seguinte. A sua elevação é de 20 centímetros para 1 metro. E 1 metro é o mesmo que 100 centímetros. Então temos aqui, na verdade, 20%. A figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial cuja base, situada a 2 metros abaixo do nível da rua, tem 8 metros de comprimento. Então, temos aqui a garagem e aqui nós temos a rua, tá beleza? E aqui nessa rampa temos a sua base horizontal que mede 8 metros. E neste caso aqui a garagem está, ó, a 2 metros abaixo do nível da rua. Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do município, onde ela está localizada, exigem que a inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial seja de 20%, como realmente está aqui, ó, nesse exemplozinho. Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Como não se pode diminuir o nível da rua, né? Então tem que ser elevado o nível da garagem, caso essa inclinação seja superior a 20%. Para atender às normas técnicas do município, o que deverá acontecer com o nível da garagem? Então, primeiramente, vamos calcular qual deve ser o desnível máximo para a rampa dessa garagem. Então, temos aqui, ó, que a sua base horizontal é 8 metros. Então, vamos calcular 20% de 8. Então, só multiplicar 20% por 8. E aí, 20 vezes 8 dá 160, dividido por 100, vai dar 1,6 metros. E isso aqui é a mesma coisa de 160 centímetros. Então, aqui deve ser a elevação máxima dessa rampa, 160 centímetros. Só que aqui no desenho, temos que a elevação está em 2 metros, que é o mesmo que 200 centímetros. Então, tem que haver uma diminuição de 40 centímetros no desnível dessa rampa. Para isso, o que deve acontecer? O nível da garagem tem que subir 40 centímetros. Beleza? Então, essa é a resposta, a letra A. Vamos então a mais uma questãozinha interessante de geometria plana. Em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano.
foi possível perceber que, das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo e as outras 3 pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura em que as estacas foram indicadas por letras. Então temos aqui as estacas A, B e C, que são os vértices do triângulo retângulo, do triângulo maior. A estaca N divide AC pela metade, M divide BC pela metade e P divide AB pela metade. Na região demarcada pelas estacas ABMN, que é essa região aqui achurada, deveria ser calçada com concreto. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde a qual das alternativas? Então, primeiramente, vamos destacar que o lado MC, ele é a metade do lado BC. E o lado NC é a metade do lado AC. Então, estamos fazendo comparações aqui em relação ao triângulo não achurado e ao triângulo maior, o ABC. Então, a partir dessas duas informações, o que podemos concluir com relação a esses dois triângulos, o ABC, que é o triângulo maior, e o triângulo não achurado, que é o MNC? É que eles são semelhantes. Por quê? Porque eles têm um ângulo em comum e os lados que formam esse ângulo são lados homólogos proporcionais. Por que isso, professor? Porque, veja bem, para o triângulo pequeno, o seu lado MC é a metade do lado BC do triângulo maior. E o lado NC é metade do lado AC do triângulo maior. Então, por isso que, pelo caso lado, ângulo, lado, eles são triângulos semelhantes. E a razão de semelhança entre os seus lados, entre as medidas de seus lados, é de 1/2. E como o problema está se referindo aí à área, né, a regiões, a razão de semelhança de área, ela é o quadrado da razão de semelhança das medidas. Então, vai ficar o quê? 1/4, beleza? O que isso significa? Que a área do triângulo maior, no caso o ABC, ela vai ser equivalente a 4 vezes a área do triângulo menor, o MNC. Agora vejam bem, o triângulo menor ele está dentro do triângulo maior. Então aqui já está contado uma vez. Então a região que será concretada, ela tem que ter uma área correspondente a 3 vezes a área do triângulo menor, porque assim teremos 1, 2, 3, 4. Aí teremos 4 triângulozinhos pequenos dentro do triângulo maior. Estamos nos referindo à área. Então, o que a gente conclui? Que a região achurada, ela tem 3 vezes a área da região não achurada. E essa resposta está aqui na letra E. E assim encerramos essa primeira parte do Gabaritando de Geometria Plana. Aguarde a segunda parte que será publicada nos próximos dias.